Convido-vos agora a escutar as conclusões do seminário sobre a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A apresentação será feita por Pedro Sobrado, editor, dramaturgo, professor universitário e presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João. Pedro Sobrado. Bom dia. Quero, antes de mais, agradecer ao GEPAC, ao Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais e à sua diretora-geral, Fernanda Heitor, o generoso convite que me foi dirigido para tomar parte nesta conferência. O GEPAC é, entre outras coisas, responsável pelo levantamento de dados, elaboração de relatórios, elaboração de estudos, sendo também em si mesmo um caso de estudo, de dedicação à causa e às coisas da cultura. A minha condição aqui é sobretudo a de porta-voz das conclusões de um seminário realizado esta terça-feira, há 2 dias, apenas. As imagens que a dada altura irão pontuar a minha apresentação servem sobretudo para sinalizar a minha vinculação ao teatro, e a um teatro em particular, o Teatro Nacional São João, aqui do Porto. A jornada de trabalho a que me refiro foi organizada pelo GEPAC e versou a relação criativa e produtiva que a cultura e as artes estabelecem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, promovida pelas Nações Unidas. Este seminário envolveu organismos do Ministério da Cultura, mas não só. Contou também com a participação de universidades e institutos de investigação, autarquias, organizações não governamentais e associações culturais, entidades nacionais que participaram no projeto Voices of Culture, promovido pela Comissão Europeia. E é grato notar que todas as regiões do país, ilhas incluídas, estiveram representadas, 42 concelhos representados, inclusive com presenças também de pessoas e representantes do Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Para aqueles que têm uma ideia difusa ou nada sabem sobre a Agenda 2030 e os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, valerá a pena dizer que a Agenda 2030 afigura-se a mais ambiciosa e mais abrangente ordem de trabalhos alguma vez produzida pelos Estados. Essa agenda foi adotada em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável à escala global, erradicando a pobreza, corrigindo desigualdades de vária ordem, garantindo a paz e a segurança, protegendo o ambiente e combatendo as alterações climáticas, promovendo a inovação tecnológica. E Portugal foi um dos 193 países que se vincularam a esta Agenda 2030. A própria União Europeia também adotou esta agenda, embora o desenvolvimento sustentável esteja no coração de vários tratados europeus. E esta Agenda 2030 já foi descrita como uma agenda of the people, by the people, for the people, parafraseando a célebre fórmula de Lincoln. Trata-se de uma abordagem ao desenvolvimento especialmente orientada para as pessoas e para a dignidade humana. E creio que, aliás, a popularidade de uma expressão que se generalizou, que se tornou corrente durante a crise pandémica, tem origem precisamente na Agenda 2030. A expressão "leave no one behind", não deixar ninguém para trás, é precisamente um dos 3 imperativos categóricos que marcam a Agenda 2030 e que estão inscritas nesta agenda. Haverá, evidentemente, quem mais ou menos cinicamente veja na Agenda 2030 uma montra de boas intenções. Mas a verdade é que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
adquirem expressão e ganham uma expressão muito eloquente e forte nos 167 indicadores que, no fundo, estabelecem todo um horizonte de ação, permitindo também avaliar e monitorizar a forma como as políticas nacionais e regionais tiram consequências da Agenda 2030 e aplicam a Agenda 2030. Podemos, portanto, dizer que esta agenda é uma espécie de mapa das estradas do desenvolvimento sustentável, sendo que as 17 vias principais, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se ramificam em múltiplos itinerários, cobrindo todo o território, isto é, cobrindo todo o espectro do desenvolvimento sustentável, ligando entre si estes 17 objetivos que não são estanques, mas que se ligam através destes múltiplos indicadores de desenvolvimento. Podemos ainda definir esta Agenda 2030 como um mapa das estradas do desenvolvimento sustentável por duas outras razões. Em primeiro lugar, porque esta agenda liga estrategicamente vias que já haviam sido inauguradas e abertas, como, por exemplo, o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas ou a Declaração de Quito sobre a habitação e o desenvolvimento urbano. E depois porque esta agenda serve também de ponto de referência para as estratégias e os planos de ação nacionais a desenvolver pelos Estados. Mas não só. Foi grato verificar no seminário de terça-feira que há já instituições que adotam e assimilam esta agenda usando os seus indicadores e os seus objetivos como linhas orientadoras e de planeamento da sua ação. A agenda tem ainda uma importância muito considerável para todo o sistema das Nações Unidas, incluindo aqui as suas agendas especializadas, como é o caso da Unesco, a agência que está vocacionada para a educação, a ciência e a cultura. Educação e ciência têm um lugar central e perfeitamente reconhecível na Agenda 2030, mas perguntamo-nos onde está a cultura nesta agenda. Em rigor, ela não figura em qualquer dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que pode muito razoavelmente e muito legitimamente ser objeto de crítica e de reparo. A própria Unesco identifica o problema, dando conta de que a falta de dados fiáveis e a fragmentação da informação que é produzida por diversas entidades tendem justamente a marginalizar a cultura nas estratégias e políticas nacionais de desenvolvimento, como também no seio da própria ONU. Esta insuficiência constitui, aliás, um obstáculo ao reconhecimento pleno da importância das artes e do património cultural no desenho de políticas nacionais e transnacionais. Daí os méritos também dos esforços desenvolvidos pelo GEPAC no contexto nacional, na recolha e na sistematização de dados no âmbito das atividades culturais. Um esforço que é também partilhado por entidades públicas, que devem ganhar a consciência da importância desta sistematização. E a presença da cultura nesta Agenda 2030 faz-nos lembrar, perdoem-me a facilidade, faz-nos lembrar um bocadinho as ilustrações de Martin Handford. Onde está o Wall-E? A cultura está lá. A cultura está lá, podemos estar certos disso. Mas a sua presença exige um esforço de análise e um esforço de atenção. A Unesco tem procurado precisamente conferir visibilidade e relevância à presença da cultura na Agenda 2030, demonstrando como ela, embora não constitua em si mesma um objetivo de desenvolvimento sustentável, pode contribuir transversalmente para vários deles. A título de exemplo, citem-se o Objetivo 4, que visa uma educação de qualidade e a criação de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. O Objetivo 8, que diz respeito à promoção do desenvolvimento económico sustentável e do trabalho digno. O Objetivo 10, também, que respeita à redução das desigualdades dentro de cada país e entre países. E o Objetivo 11, são apenas exemplos. O Objetivo 11, que visa o desenvolvimento de cidades e comunidades mais sustentáveis, resilientes e inclusivas. A ideia de que
por exemplo, poderíamos ter uma educação de qualidade sem as artes é inconcebível. E imaginar uma comunidade sustentável, resiliente, inclusiva, sem uma preocupação cultural digna desse nome, é imaginar, no fundo, uma utopia quase assustadora. Portanto, nós podemos dizer que a presença da cultura na Agenda 2030 é molecular e rizomática. E é molecular porque ocorre a um nível microfísico, não sendo imediatamente apreensível, e é rizomática porque essa presença não é uniforme. Isto é, porque se expande de modo acentrado, ágil e dinâmico, podendo progredir mais no âmbito de um objetivo do que no de outro. Por essa razão, a Unesco definiu 22 indicadores temáticos para a cultura na Agenda 2030, que estão agrupados em 4 grandes áreas. E essas áreas são o ambiente e resiliência, prosperidade e condições de vida, conhecimento e competências, inclusão e participação. Estas 4 áreas estiveram justamente na base da organização do seminário de terça-feira. Estiveram na base da organização de 8 grupos de trabalho, 2 dedicados a cada área temática. E cada grupo de trabalho começou com a partilha de, como foi dito, de um caso inspiracional, a que seguiu, podemos agora dizer, um debate expiracional, isto é, de troca de ideias, experiências, intuições, questões também, algumas dúvidas. E a minha condição aqui, confesso, é um pouco ingrata, porque ao partilhar as conclusões destes grupos de trabalho, conclusões que arranco ao contexto específico que lhes deu origem, eu sinto-me um bocadinho como aquele que entra na gruta de Alibaba e consegue apenas trazer para a luz do dia alguns miseráveis cobres para mostrar. É que os casos concretos, eu acho que isto é uma nota importante, os casos concretos que serviram para inspirar a reflexão, as intuições dos artistas, as experiências diretas dos professores, de técnicos dos municípios, são frequentemente mais eloquentes e mais persuasivas do que o enunciado de princípios gerais. E creio que a generalidade das pessoas concordará comigo. Uma parte significativa das conclusões é, de resto, comum aos vários grupos de trabalho. E quando esses dados me foram enviados e partilhados pela equipa do GEPAC, era evidente que muitos grupos de trabalho chegaram a conclusões comuns. Coisas como o poder transformador da cultura e das artes, o seu papel no desenvolvimento de uma cidadania plena, a formação do sentido crítico, o desenvolvimento de valores humanistas como a tolerância democrática, mas também alguns aspectos de natureza política ou político-institucional, se quiserem. Como, por exemplo, a necessidade de desenvolver raciocínios intersetoriais e interministeriais quando falamos da cultura e das artes. Interessantemente, ao ler as documentações que a equipa do GEPAC laboriosamente sistematizou, é notório que o debate travado em cada grupo de trabalho sofreu, ou visto outra perspectiva, beneficiou de uma espécie de transbordamento. A reflexão sobre uma área temática levou sempre a tratar uma ou outra, ou várias. O que confirma a ideia de que não é possível aprofundar a contribuição da cultura no plano da participação e da inclusão, sem que tal também não ocorra necessariamente no plano da educação e do conhecimento, por exemplo. Analogamente, também não fará sentido pensar o papel da cultura no que toca à problemática ambiental, segregando-a, isolando-a das questões que, por exemplo, se relacionam com a educação ou com as condições de vida de uma comunidade. E isto constitui por si próprio uma conclusão importante do seminário. O compromisso da cultura com a Agenda 2030 e os seus objetivos de desenvolvimento sustentável deve ser integral e orgânico, e não parcelar e segmentário. No que toca aos grupos de trabalho que se dedicaram ao papel da cultura na era da economia circular e na preservação ambiental, parece-me justo reter 2 princípios, um de caráter pedagógico e outro de feição mais interventiva.
o papel da cultura na sensibilização de populações e comunidades para as questões ambientais e, nessa medida, a assunção de uma função transformadora de mentalidades. O segundo princípio, a ideia e a promoção, a ideia de que a promoção através de projetos artísticos e culturais, da reutilização de matérias e a valorização de memórias locais e de um saber fazer tradicional é importante, recuperando práticas antigas, ambientalmente sustentáveis. Parece hoje claro que o saber tradicional é um capital importante, por exemplo, ao nível da segurança alimentar e da agricultura sustentável. Os dois grupos de trabalho que se devotaram a debater o papel que a cultura pode assumir na promoção da qualidade de vida, da coesão social e da prosperidade económica das comunidades, realçaram a capacidade de a cultura e o património, material e imaterial, consolidarem um território comum. Podemos dizer também um playground comum, um terreno de recreio, de jogo, de invenção comum, e reforçarem sentidos de pertença. Nessa medida, coesão sem cultura, sem o património, sem as artes, configura uma abstração sem qualquer espécie de eficácia. Foi também tematizada nestes grupos a capacidade da cultura e das artes gerarem novos empregos, novos produtos, novos negócios, não houve medo da palavra, tendo um impacto económico e social considerável nas comunidades. Aliás, um estudo divulgado no final de 2020 sobre o património cultural do país vai além da percepção de que o património é importante para a economia, vai além desta percepção e diz mesmo que o património é um bem coletivo estratégico, como é a floresta ou o mar. Nestes grupos de trabalho dedicados a esta área temática da prosperidade e das condições de vida, foi também abordada a relevância da cultura e das artes na radicação de jovens em territórios de baixa densidade e na promoção do diálogo intergeracional no interior das próprias comunidades. Analogamente, foram também referidas as potencialidades do estabelecimento de relações entre a cultura tradicional de um território e culturas de comunidades migrantes que passam a integrar e a habitar esse território. Nos grupos de trabalho dedicados à área do conhecimento e competências, a imagem é evidentemente paródica. Não procuro ilustrar aquilo que foi o espírito da discussão. Nos grupos de trabalho dedicados à área do conhecimento e das competências, o debate travou-se sobretudo em dois planos. Primeiro, o que podem as artes trazer ao sistema de ensino e à experiência de aprendizagem com o objetivo de reforçar e expandir a aquisição de competências e o desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas atitudes. E, em segundo lugar, a democratização do acesso à cultura e à fruição de experiências artísticas diversas, em especial por parte dos jovens, não apenas como destinatários, não apenas como receptores, digamos, mas também como produtores e criadores. Nestes dois grupos verificou-se uma especial insistência numa reivindicação que foi manifestada transversalmente. A simpatia, no sentido etimológico forte da palavra, a simpatia entre cultura e educação. Educação e arte devem constituir um caminho comum e não, como sucedeu no passado e ainda sucede em alguma medida, linhas paralelas que se cruzam virtualmente no infinito. Foram evidentemente afirmadas as potencialidades da inscrição de práticas artísticas na sala de aulas e no protocolo de ensino e de aprendizagem. Como propõe Jacques Rancière, as práticas artísticas têm a virtude de fomentar a ideia de que aprender não significa percorrer a distância que vai entre a ignorância do aluno e o saber do mestre, mas pode significar percorrer a distância entre aquilo que o aluno ainda ignora e aquilo que apenas ele pode descobrir aventurando-se pela floresta dos signos e das coisas. Foi abordado também o papel da cultura e das artes no ensino ao nível não apenas da formação da sensibilidade estética, mas também no desenvolvimento do sentido crítico e da participação cívica. Daí a importância de esta inscrição das artes na educação se fazer não apenas através do acesso a bens culturais, mas também através da implicação direta
em experiências artísticas. Foi relevada a necessidade de desenvolver uma educação orientada para os direitos humanos e a centralidade da cultura nesse processo. Como se não fosse possível, e admito que não o seja de facto, não fosse possível esta educação para os direitos humanos sem a implicação direta no coração dessa aprendizagem da cultura e das artes. E justamente pela capacidade intrínseca das artes em fomentar a compreensão do outro, o diálogo, a empatia. Houve tempo ainda para realçar o papel que as artes podem desempenhar no desígnio de criação de oportunidades de aprendizagem para todos ao longo da vida, e não apenas no período que corresponde aos anos de escolaridade obrigatória. Os grupos que se dedicaram aos temas da inclusão e participação atribuíram uma especial ênfase à orientação estruturada de projetos artísticos para as pessoas, com uma especial atenção às minorias. Concluíram que importa desenvolver projetos artísticos e culturais a partir dos contextos de origem, tornando-os assim socialmente mais pertinentes e aprofundando laços e o sentido de pertença à comunidade. Estes grupos consideraram que as experiências artísticas que fazem apelo à inclusão e participação favorecem também a abordagem de problemáticas que socialmente estão muitas vezes encobertas e favorecem também a atribuição de sentido a experiências coletivas. Foi salientada também a necessidade de estabelecer elevados padrões de qualidade nestes projetos participativos e comunitários, renunciando, portanto, à condescendência que episodicamente se manifesta neste tipo de projetos e cultivando a exigência. Penso que é um ponto interessante nesta discussão. E, evidentemente, neste quadro foi também tematizada a questão da acessibilidade, nas suas várias dimensões, acessibilidade física, acessibilidade social, acessibilidade intelectual, como um imperativo categórico para a cultura. A cultura é aqui a ponta de lança de uma cultura de acessibilidade. Bom, parece-me evidente que as conclusões destes grupos de trabalho, ou pelo menos aquelas que eu cooptei entre aquelas que foram geradas na tarde de terça-feira, não têm necessariamente um caráter inédito, não têm necessariamente um caráter de revelação, nem tal, penso, seria expectável face àquilo que vem sendo proposto por artistas, formadores, mediadores culturais, fazedores, dirigentes, programadores. Mas estas conclusões revelam-nos duas coisas. Em primeiro lugar, revelam-nos uma compreensão consistente, uma compreensão robusta das linhas orientadoras veiculadas pela Agenda 2030 e do lugar da cultura neste pacto de desenvolvimento sustentável. Essa compreensão é muito clarividente e muito consistente. Em segundo lugar, estas conclusões revelam-nos também uma visão partilhada que é capaz de gerar e também sustentar um compromisso sério com o desenvolvimento sustentável através da cultura. Bom, ao enunciar estas conclusões, assim, a granel, tenho a sensação de que parecem sugerir um poder ilimitado das artes e da cultura para garantir o desenvolvimento sustentável e resolver problemas vários, árduos, que caracterizam o mundo contemporâneo, tanto ao nível da educação, como ao nível da coesão social, das alterações climáticas, do bem-estar e da saúde e das condições de vida. Essa confiança corresponderia, evidentemente, a um otimismo um pouco tosco, ou pelo menos a uma ingenuidade pastoril, digamos. Foi por isso salutar ouvirmos na sessão de ontem, aqui em Serralves, na sessão dedicada à cultura e saúde mental, ouvirmos a afirmação desassombrada de que a arte não cura, ou ler também num vídeo promocional do Plano Nacional das Artes que a arte é nada, espera tudo e pode alguma coisa. E não digo isto para concluir a minha intervenção com uma nota deflacionária, com uma nota deceptiva, pelo contrário. Eu penso que ao discorrermos
todos sobre as virtudes e as virtualidades das artes e da cultura, quando postas instrumentalmente ao serviço de causas tão candentes e meritórias como a coesão e a inclusão social, a educação de qualidade, o ambiente, a saúde, o bem-estar, etc. Quando discorremos sobre as virtudes e as virtualidades da arte e da cultura postas ao serviço destas coisas, devemos afirmar também, desassombradamente, que a cultura constitui também um fim em si mesma e por si mesma. Que ela não precisa, na verdade, de uma finalidade exógena, exterior, que a venha justificar ou que lhe venha conferir uma legitimidade à atenção que lhe dedicamos ou ao investimento que nela é realizado. Ao mesmo tempo que encontramos na cultura e nas artes ferramentas poderosas, e esta é uma das conclusões mais berrantes, quando digo berrantes, quero dizer mais garridas, mais cromaticamente mais fortes do seminário. O facto de encontrarmos nas artes ferramentas poderosas para intervir no mundo, nas comunidades, na pessoa humana. Ao mesmo tempo que nós fazemos isto, também devemos lembrar, sem receio, a intrínseca inutilidade da arte. E a palavra é forte, é talvez dolorosa, mas é saudável também. Bertolt Brecht esforçou-se por tornar o teatro útil sem nunca verdadeiramente o conseguir. E nós estamos-lhe gratos por isso. Ele próprio reconheceu que não é pelo supérfluo que se sobrevive, mas é para o supérfluo que se vive, e a superfluidade do teatro é preciosa e dela não estamos dispostos a abrir mão. Nós podemos dizer, talvez, que a arte é a inutilidade que nos é absolutamente indispensável, ou é o acessório que se nos tornou essencial. Portanto, com isto quero dizer que a instrumentalização da cultura e das artes é uma estratégia legítima e de uma eficácia particular, estando na base de projetos de mérito incontestável, alguns dos quais nós podemos testemunhar no seminário de terça-feira, bem como nestes 2 dias aqui em Serralves, mas é também preciso questionarmos, ou pelo menos ponderarmos, os limites deste processo. Recordo, por exemplo, que para uma certa tradição do pensamento crítico, a cultura só se produz em conflito e ela própria é produtora de conflito. Ela precisa do diferendo, ela é contraconsensual. E nessa ótica, dessa tradição do pensamento crítico, nada seria mais fatal para a cultura do que colocá-la ao serviço de um projeto de harmonização social e atribuir uma função útil à arte e que equivaleria, nessa ótica, a domesticar a perigosidade da arte e a dotá-la de um mecanismo de segurança. Em qualquer caso, o que eu pretendo assinalar é que não devemos perder de vista que a cultura, aqui entendida nas suas dimensões patrimoniais, mas também como território da criação e produção artísticas, tem valor por si mesma. No ensaio Por que razão ler os clássicos, o escritor italiano Italo Calvino formula várias definições, complementares e cumulativas do que é um clássico. Mas nunca nos diz objetivamente por que razão nós os devemos ler. E no final temos a sensação de que ele nos deixa de mãos vazias, dissuadindo-nos de pensar que os clássicos devem ser lidos porque eles nos servem para alguma coisa. Tudo o que ele nos diz no final é um pouco discursoante e desconcertante. O que ele nos diz é o seguinte: é melhor ler os clássicos do que não os ler. É tudo o que ele diz. Permitam-me que feche a minha intervenção, a minha súmula, com uma historieta apócrifa, não tem fundamento histórico, ao que parece, mas conta-se que quando Sócrates foi condenado à morte e enquanto lhe preparavam a cicuta, o filósofo entretinha-se a aprender uma área na flauta. Isto suscitou perplexidade dos executores. De que te servirá? Para que te servirá aprender a área na flauta? Ele terá respondido: para saber esta área antes de morrer. Estou persuadido de que, quando se trata da cultura, das artes, das humanidades, esta justificação é bastante. Tanto às portas da morte, como em qualquer momento da vida. Muito obrigado.